coisa que era um sonho lá atrás, que ainda não consegui, eu não posso dizer que eu não concretizei, mas porque ele acontece aqui dentro, que é trabalhar com pessoas portadoras de necessidades especiais. Então aqui, aí nisso estão as situações mais especiais para mim, que como eu disse para você, Legal. Satori, percepção superior, é proporcionar essa ferramenta para a pessoa, não uma muleta, uma ferramenta na mão da pessoa, para que ela, não só da pessoa, da família, né? Porque potenciais. Exatamente, não as limitações, né? Exatamente. Queridos amigos do programa Heróis de Propósito na Rede RVC, hoje é dia de música e mais do que música, artes em geral, que é a grande proposta da Escola Satori, que foi fundada pela Emily, junto com o marido dela, o Diego. E a gente vai conhecer um pouco hoje sobre como foi a jornada, os desafios, as grandes conquistas que ela teve ao longo desse caminho. Emily, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu agradeço, sejam muito bem-vindos vocês aqui à nossa escola, obrigado o convite, mais uma vez, de estar sentado contigo. E conta para o pessoal, qual que é a grande missão aqui da Escola Satori? Então, a nossa grande missão é, além de levar alegria para a vida das pessoas, né? Além de levar o conhecimento, levar cultura, levar educação, levar arte, é transformar a vida das pessoas, né? Essa é a grande filosofia, é o que eu bato desde o início que eu comecei com a Escola Satori há 14 anos atrás, levar a ferramenta, aliás, eu acho que seria essa palavra, a ferramenta de transformação, entregar essa ferramenta na vida da pessoa, nas mãos da pessoa. Como é que a música transformou a sua vida? Foi um processo longo e ela ainda continua fazendo isso, continua transformando a minha vida. Venho de família simples, né? Cidade de interior, e não tinha pensado anteriormente em trabalhar com música, né? Não foi o projeto inicial. Muito menos ser empresária, né? Não. Apesar de que isso daí é uma característica minha de infância, né? Nas brincadeiras eu estava sempre liderando alguma coisa, empreendendo uma lojinha, ou eu era professora numa escola, eu estava sempre fazia naturalmente estar à frente das pessoas. Uma líderzinha, mas eu sempre estive envolvida com arte, né? Eu estudei teatro durante muitos anos, então o processo de formação da Emily Artista conta com o estudo de teatro, né, durante muitos e longos anos na infância. Depois eu fui trabalhar estudar primeiramente artes marciais, então estudei durante muitos anos Kung Fu, durante muitos anos Yoga, defesa pessoal feminina, então eu digo que a música não estava no primeiro plano porque ela aconteceu na minha vida. Não era a primeira arte que você se dedicou. Não, eu já estudava canto, inclusive assim, na adolescência eu tive bandas, né, então quando eu conheci o Diego, que é sócio aqui da escola, que é meu marido, que é um dos idealizadores, junto a mim da Escola Satori, ele que é músico também tinha banda, eu já tinha banda, então, mas não era o meu propósito inicial, não era a ideia inicial. Eu, como eu disse, estudava teatro, mas trabalhava com Kung Fu, com Yoga, defesa pessoal feminina, então a minha cabeça estava direcionada para isso. Fiz alguns cursos de massagem, então queria trabalhar com arte, mas era isso que eu estava traçando, né? Não que isso não faça parte da minha vida hoje. Como é que surgiu o chamado para essa aventura? Como é que surgiu o convite para ter uma escola de música? Então, foi uma coisa muito engraçada, um presente que o universo apresentou para mim numa fase meio conturbada ali, né? Eu estudava turismo, estava me formando em turismo, não trabalhava em turismo na época, mas eu estudava turismo, trabalhava como coordenadora de marketing numa escola de idiomas. E eu sempre fui uma pessoa muito, muito ansiosa, muito agitada, então, imagina como é trabalhar com marketing, né? Meta atrás de meta, cobrança atrás de cobrança. E aí eu estava tendo crises de estresse muito grande e
coincidentemente um vizinho, né? Um vizinho muito amigo da família, ele tinha uma escola e ele estava fechando essa escola. Não era Satori, não se chamava Satori. Tinha sido uma escola que durou bastante tempo aqui na cidade, mas ele desanimou por todos os desafios que nós vemos e que só cresce nos dias de hoje, né? Numa cidade de interior, num país como o Brasil, que ainda tem uma deficiência na educação, na cultura, no investimento e na visão, no olhar carinhoso para essas áreas. Até na educação que é gratuita, a gente tem dificuldade de manter o aluno frequentando a escola. Exatamente. Imagina quando é um ensino privado, uma arte e tal. Isso, que o país ele não prepara e não educa as pessoas para valorizar isso, né? Então, esse é um desafio que a gente pode até explorar depois. Legal. E aí eu estava super passando por uns momentos meio pesados ali no meu trabalho, e esse vizinho, ele sabia que eu tinha banda, que eu namorava música e tal, que eu estudava canto, e ele veio me avisar que estava fechando a escola e se eu queria comprar o piano. Se eu queria comprar o piano dele, se eu queria trabalhar com a escola. Ele estava meio receoso porque ele ia fechar a escola, alguns funcionários, alguns professores iam ficar desamparados. Ele estava passando o ponto, mas não queria que o sonho acabasse. Isso, né? Ele queria fechar, ele ia fechar, mas eu acho que ele não queria que parasse por ali. E eu, né, claro que aquilo mexeu com o meu coração, mas eu não levei tão a sério. Eu tinha o meu trabalho, o Diego tinha o dele. E aí, entre e sai de hospital com crises de estresse, eu tive uma epifania ali. Eu senti num determinado momento, bem no meio dessa turbulência profissional, eu tive essa epifania. Eu falei, não, eu não tô aqui, eu não tô... aqui não é o meu lugar. Eu tive ali um insight de que eu tinha alguma coisa que eu precisava fazer, que aquilo apareceu na minha vida ali. E eu falei, não, eu vou seguir por aqui. Conversei com o Diego, daí ele falou, como é que a gente vai fazer isso? Eu não sei, vende o carro. A primeira saída é essa. Eu não era registrada, né? Eu trabalhava e tal, mas não era registrada. Aí eu saí do serviço do trabalho que eu estava, era uma empresa, uma escola bem conhecida aqui em Pinda. Eu nem olhei para trás, eu agradeci, né? Porque eu aprendi muito lá e muito do que eu aprendi lá eu trouxe para cá, é claro. Ajudou a construir, né, um pouco do que eu sou hoje. Teve até essa situação de conseguir ter alunos, né? Que exatamente, é uma experiência. Do ano anterior a não conseguir tocar, né? Exatamente. E aí foi isso, eu virei as costas, agradeci ela, né, e falei, não, vamos fazer isso. De que forma? Vendemos o carro, comecei a vender Avon. Uma das habilidades que eu tinha, eu também sou artesã, fazia bijuterias, e daí eu vendia Avon, vendia bijuteria, e foi assim. Tudo para levantar a grana. Começou ali, vendemos o carro, compramos o piano, e a gente chegou, era uma salinha comercial, não tinha aluno, tinha um piano, 2 carteiras e 2 professores sem alunos. A escola tinha 8 alunos. E aí? E agora? Começou assim essa... O negócio não se sustentava no começo. Não. E como é que foi a virada, né? Como é que foi a transformação desse momento? Esse é um ponto importante. Antes disso, inclusive, o Diego trabalhava com o quê na hora que você chamou ele para essa jornada? O Diego era autônomo, ele na época era formado em técnico em eletrônica, né? Então ele era autônomo, ele fazia esse tipo de serviço voltado para a área, prestava serviços para empresas nessa área de eletrônica. Eu imagino o quanto deve ter sido atraente falar, agora vamos trabalhar com música mesmo? Sim. Atraente e assustador. E a gente vai entender justamente esse momento, a hora em que eles abriram as portas, já sendo a Escola Satori. Quais foram os desafios enfrentados até se tornar um trabalho consolidado como que eles têm hoje na cidade aqui. A gente continua conversando sobre isso na volta do programa Heróis de Propósito na rede RVC.
Voltamos com o programa Heróis de Propósito na Rede RVC e hoje conversando sobre música e sobre a jornada da nossa heroína de propósito hoje, a Emily Mourão, na criação, na fundação dessa escola, a Escola Satori, que trabalha com música, com artes aqui na nossa cidade. Emily, a gente foi no primeiro bloco contando até a hora em que você recebeu o convite e falou, tá bom, vamos vender o carro, vamos vender a Avon, vamos começar esse sonho. Vender bijuteria? Bijuteria. E você pegou um negócio que não estava na melhor das situações econômicas, né? Você tinha lá um piano, 2 professores e 8 alunos que não sustentavam a escola. Como é que foi essa virada? Como é que você continuou a jornada a partir daí? Tirando toda a loucura, né? Porque toda a loucura, né? Teve muita resistência, muita persistência, muita resiliência, né? O Diego, ele continuou trabalhando fora. A princípio, nós não trabalhamos junto nisso, né? Ele ainda precisava trabalhar fora porque ele ajudava com dinheiro a manter a escola. Então a escola ela passou uns bons 2, 3 anos sem ela se manter. Por isso que eu falo que é muita resistência, muita resiliência e perseverança, né? Porque enquanto ele trabalhava fora e levava o dinheiro para a gente conseguir pagar as continhas, eu fazia bijuteria, vendia os meus produtos para tentar manter. Eu não tive salário durante muito tempo, né? Mas eu estava ali, eu sabia que eu tinha que seguir. Alguma coisa no meu coração falava, não, você tem que seguir com isso daqui, né? Hoje a escola está com 14 anos, né? Isso, 14 anos. Eu lembro os primeiros folhetinhos que a gente conseguiu fazer, eu fechava a escola. É importante ter bons amigos, né? Bons e grandes amigos. Eu fechava a escola, porque eu não tinha recepcionista, a recepcionista era eu. E aí a gente fechava a escola e eu saía. Tiveram 2 amigos assim que me ajudaram a entregar panfletinho de porta em porta, casa em tinha que casa. panfletar e correr de volta para a escola para receber quem se interessasse. Pois é, né? Então foi assim, saindo pra rua entregando panfletinho, indo nas igrejas. Eu ia muito em igrejas, fazia parceria com a Igreja Batista Presbiteriana, fazia parcerias com várias igrejas, porque na igreja o pessoal também gosta, se interessa muito por instrumento, eles valorizam muito, né? Então foi assim os primeiros passinhos, trabalhando eu e ele para colocar o dinheiro dentro da escola e depois saindo e procurando parceiros, e aí a coisa foi acontecendo naturalmente. É claro que dentro de uma cidade de interior, com todos os desafios, todas as dificuldades, como eu disse para você, a gente ficou muito tempo sem salário, passei uma época até só tendo dinheiro para comprar o meu arroz integral, eu sou vegetariana, né? Então só para comprar meu arroz integral, depois que eu comecei a ter meu dinheirinho ali para pagar o meu Kung Fu, meu yoga, muito tempo fazendo Kung Fu Yoga como bolsista, prestando trabalho, serviço dentro do instituto. Das escolas. Dentro do instituto onde eu treinava, fazendo massagem de graça para poder pagar as aulas de Kung Fu e Yoga, os cursos que eu fazia lá dentro. E, Emily, você disse que enquanto você passava esse perrengue, quer dizer, né, um funcionário com escola funcionando e tudo mais, algo te dizia no fundo que você devia continuar esse trabalho. Inclusive isso tem a ver com o próprio nome da escola, né? Satori não é seu sobrenome, é uma palavra oriental, né? Não, eu sou Emily Mourão. Satori é percepção superior, ele tem esse significado. Percepção superior, que é o que nós acreditamos, né? E a gente vê acontecer. A vida é uma música, arte, uma ferramenta de percepção. É uma ferramenta de transformação na vida das pessoas. Qual foi o momento, assim, você passou um perrengue, tal, coisa tal, pegando, até conseguir trazer alunos, fazer parceria, que você falou, poxa, agora foi. Quer dizer, agora essa escola se solidificou e como é que você se sentiu nessa hora? Como é que isso aconteceu? Tiveram pequenos passinhos similares. Por exemplo, o primeiro lugar foi um espacinho que era uma sala, eu acho que menor que o estúdio que nós estamos hoje, né? O estúdio até grande para a sala que era a escola, então dividida por gesso, né? Então a pessoa chegava na recepção, a recepção tinha uma mesinha ali de cantinho, um banheiro do lado, um sofazinho bem velho, bem sujinho aqui no canto. Aqui tinha uma sala que tinha o piano e uma parede de gesso e tinha uma outra sala. Então às vezes se um professor chegasse atrasado, ele passava atravessava a aula do outro professor, do outro aluno. Então, aí a casa ao lado, uma casinha também bem antiga, estava para alugar,
Daí a gente falou, bem, começaram a surgir mais alunos, né? A gente já estava ali há 2 anos na escola, começaram a surgir mais alunos e a gente sentiu a necessidade de mais salas. Fomos para uma casinha menorzinha também, era uma casinha bem simples, ao lado, inclusive, do prédio que a gente estava, e ali aumentou o número de salas. As salas passaram a ser independentes, daí tinha uma recepção um pouquinho melhor, tinha 3 salinhas, aí, começou a ficar legal, mas aí ali naquele momento, a Satori começou, depois de uns 2 anos, quase 3, começou a pagar suas contas sozinha, começou. E aí passamos 2 anos nesse espaço, e aí surgiu a ideia de montar um estúdio, daí a gente falou, não, agora eu sofri muito nessa época para dar espaço, eu fiquei com medo, chorei, porque eu acho que nós somos seres humanos, né? Então, sim, a gente se assusta. Falei, agora eu vou Quando arriscar. Finalmente comecei a ter uma solidez ali... Eu falei, agora eu vou arriscar. Daí o Diego, a gente teve uma conversa muito séria, falou, Emily, a gente já está há 5 anos com a escola, ou a gente vai, monta o estúdio, e se não der, não deu, a gente tem certeza que não vai dar certo, ou a gente vai ficar. Então a gente teve essa conversa muito séria e falou, então a gente vai para rachar, ou vai ou racha. Daí a gente mudou para o 3º espaço, que ainda não é aqui, era na Avenida São João Bosco, e aí a gente construiu o primeiro estúdio. Ali a gente começou a ter salário. 5 anos investindo. 5 anos investindo, daí a gente começou a ter um salário, era pequeno, mas aí ufa, respirou. Daí sim. Porque o estúdio era interessante que você tem espaço para trazer os artistas, o pessoal que ensaia, vai formando banda de alunos, tem uma série de coisas legais então, que surgem quando você abre esse meio, né? Desculpa, mas eu acho que aí eu consegui responder a sua pergunta, que eu falei, mas é isso. Foi aí quando a gente conseguiu ir para esse 3º espaço, montou o estúdio, a escola teve maior visibilidade, bandas começaram a entrar, a casa já era um pouco mais bonita, já era melhor localizada. Dali a escola a gente viu que, a gente está conseguindo agora o nosso espaço. E a vinda para cá, como é que foi essa decisão? Também foi uma ideia muito, muito louca, uma coisa que aconteceu assim no meio do caminho, né? Eu estava grávida da Helena quando a gente decidiu que precisava mudar de espaço. E aí, coincidentemente, né, uma fatalidade, a dona da outra casa faleceu, a casa foi colocada à venda, e aí pra gente não ficar com uma placa de vende-se, porque... Aí isso é ruim pra escola. Ia ser ruim pra imagem da escola, daí a gente falou, não, agora a gente realmente vai ter que montar a escola e o estúdio em outro lugar, mas que seja uma das últimas vezes, porque eu não aguento mais. É um caos mudar, né? Daí a gente encontrou esse espaço maravilhoso, pôde montar esse estúdio super gostoso, aí... Né, a escola que tem tudo a ver com o que a gente acredita, um jardim lindo, um espaço gostoso, uma energia, uma vibração gostosa. Uma localização ótima, bem aqui no centro e tudo mais. Né? E a coisa aconteceu assim, para trazer minha filha para perto do meu trabalho aqui foi um dos motivos, né, de vir para cá. E a história continua. A Emily, ela tem uma característica de querer criar, levar as coisas para frente, e ela ainda está cheia de ideias. Além de hoje ser uma escola de música, um estúdio, e também tem aulas de pintura, de desenho, de arte, tem mais coisa por aí que ela está sonhando. A gente conversa sobre isso na volta do nosso programa Herói de Propósito, na rede RVC. Um dia especial como esse, que a gente está conversando sobre música, sobre a jornada empreendedora, sobre enfrentar desafios apesar dos medos, é muito legal a gente poder ver como você, assim como outros tantos empreendedores do nosso país, enfrentam N desafios para fazer os seus sonhos se tornar realidade e transformar vidas no meio desse processo, né, Emily? Sim. E aí, por esse ponto que eu queria começar, assim, comenta um pouquinho sobre algumas jornadas, algumas transformações grandes que aconteceram com pessoas que frequentam aqui a escola. Sim, a gente tem, eu acho que 14 anos, a gente tem um apanhado, um compilado muito grande, né, de histórias lindas. E eu acho que tem tudo a ver também, isso que eu vou falar, com o nosso propósito, com a nossa filosofia. A Satori atrai pessoas assim, e a Satori acolhe pessoas assim. Então acho que das histórias todas que eu teria para contar desses anos todos, a gente tem alunos que estudaram com a gente quase 10 anos, alunos que estão em São Paulo fazendo faculdade de composição e regência, alunos que se tornaram amigos e que
tocam em bandas com a gente, vários alunos da escola que seguiram o caminho da música, da arte. Tem para mim uma coisa que era um sonho lá atrás, que ainda não consegui, eu não posso dizer que eu não concretizei, mas porque ele acontece aqui dentro, que é trabalhar com pessoas portadoras de necessidades especiais. Então nisso estão as situações mais especiais para mim, que, como eu disse para você, legal. Satori, percepção superior, proporcionar essa ferramenta para a pessoa, não uma muleta, uma ferramenta na mão da pessoa, para que ela, não só da pessoa, da família, né? Enxergue potenciais e não mais limitações, né? Exatamente. Então, a gente já passaram por aqui, inclusive a gente tem vários alunos portadores a gente já teve Down, autistas e crianças assim com situações bem severas de não conseguir frequentar a escola, né? Essa é uma história que eu acho que eu já até contei para você numa outra no outro programa lá da rádio. No outro programa do Pedro, que foi um aluninho que a escola teve que fazia parte de uma família de 5 irmãos. Tentar resumir, é uma história muito linda, então eu acho que eu não vou nem conseguir fazer jus a essa história, que ao mesmo tempo que é triste, é muito bonita, né? Porque quando encontraram eles, estavam todas as crianças ali sozinha, a mãe, né, infelizmente usuária de droga, o pai tinha abandonado a família, então cada criança foi adotada por uma família, e era lá em São Paulo, né, nas regiões mais humildes de São Paulo, encontraram essas crianças, e uma mãe adotiva adotou um casal de irmãos, né, desses 5, só que ela não deu conta por ser São Paulo, e aí ela trouxe para Pinda, para a roça, para uma mãe social cuidar, e essa mãe social, ela trouxe, tanto a mãe adotiva quanto a mãe social descobriram a Satori, né, sabia que a gente acolhia portadores de necessidade especial e trouxe o Pedro até nós, e o Pedro ficou muitos anos fazendo aula com a gente, ele não frequentava escola, né, porque não tinha aqui, as ainda condições, não tem assim, condição. Tá melhorando muito, mas as escolas ainda não tinham estrutura até para receber. Não, e a gente tem bastante autista aqui, é uma luta nossa. Os autistas ainda hoje nas escolas, até em escolas particulares, não tem o suporte ainda necessário. Tem muita gente empenhada, muita gente com carinho dentro da situação, olhando com um olhar com mais ternura, mas ainda não falta abrange muito, a todos, né? E como é que foi a transformação do Pedro aqui? E aí o Pedro, ele passou a fazer, né? A gente trabalha com aulas individuais, uma vez por semana. O Pedro passou a frequentar 3 vezes por semana, porque não frequentava escola, então a mãe social trazia do Ribeirão 3 vezes por semana. Então a tia que trabalhou com ele na época começou um trabalho não só de alfabetização, utilizando as ferramentas da música, mas até ensinar ele a falar. Quando ele entrou, ele não falava nada. E aqui dentro da Satori, ele aprendeu a falar o nome dele, o meu nome, o nome da tia Letícia, o nome da mãe. Então, assim, foi uma das histórias, uma das várias histórias das várias pessoas que a gente recebeu e acolheu. Então, um dos meus grandes sonhos é melhorar cada vez mais a estrutura da Escola Satori, para a Satori receber cada vez mais pessoas, assim, e poder ajudar, de certa forma, potencializar e dar ferramenta na mão não só das pessoas, mas da família, né? Que a gente sabe que uma família que tem um portador de necessidade especial também precisa de ajuda, também precisa de ferramenta, de apoio. E que outros sonhos você tem para essa escola daqui pra frente? A gente tem várias coisas, tem alguns que vão acontecer no ano que vem, né? E a gente tem um projeto aí que está saindo do forninho, que vai começar agora no final do ano, mas a gente vai dar o pontapé inicial real mesmo nele a partir de janeiro do ano que vem, que é o teatro musical, é um novo curso. Aqui. Olha, interessante. É um curso, esse eu vou contar, o resto fica para a próxima. Fica a próxima que eu tenho certeza que não é a primeira e não vai ser a última vez que eu vou ver você, e aí eu vou ter mais novidades, mais coisas bacanas. O teatro musical é um curso que a gente está trazendo para a Escola Satori, né? A gente vai dar um workshop para os alunos e vai ser aberto ao público para as pessoas conhecerem o que vai envolver não só canto e música, mas vai envolver teatro e dança. Uma pegada Broadway, assim. Exato, né? exato. Legal. Isso mesmo. Maravilhoso. Emily, a gente tem um quadro aqui nesse programa que a gente chama de Retratando o Herói, que é brincar com o nosso entrevistado como se fosse um super-herói. Qual é o seu superpoder? Meu superpoder?
além de ser uma supermãe, tentando ser uma supermãe, né? Sou uma heroína que é trabalhar com a Helena aqui do meu lado todos os dias. Eu acho que o meu superpoder é ser resistente, ser persistente, ser resiliente, não deixar a peteca cair. Por mais que esteja doendo aqui dentro, por mais que aconteçam coisas que acontecem, né? Que a vida é cheia de altos e baixos. Então, hoje, a Emily mãe, a Emily mulher, enxerga que o superpoder que ela tem é essa característica dela guerreira, de por mais que doa, por mais que ela sonhe ou imagine que não vai dar certo, ela pisa e vai, e vai. Eu não deixo a peteca cair. Eu acho que todos nós temos vários defeitos, várias qualidades, mas eu acho que hoje uma que eu gostaria de dizer é essa: eu sou guerreira, não deixo a peteca cair, não. E qual você sente que é a sua grande vulnerabilidade? O que você está fazendo para transformar isso? Eu sou a gente é cheio de defeitos, né? Mas, sei lá, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Então, pensa a cabeça de uma artista, de uma musicista, que eu tenho várias artes dentro desse corpinho e dessa cabeça fervilhando, né? Então eu tenho muitas ideias e a ansiedade é uma das coisas que me atrapalha um pouco, que me deixam, que muitas vezes, eu estou trabalhando isso hoje, mas que muitas vezes me impedem de viver o presente, porque eu fico lá pensando em tudo. Então assim, eu estou trabalhando para viver o presente, para daí sim conseguir concretizar, dar o alicerce para todos esses projetos, todos esses planos, né? A ansiedade seria uma das minhas características. Seu grande poder é também ser uma supermãe. A gente vai finalizar esse nosso programa aqui convidando a Naná, sua filhotinha, para estar com você na mensagem final, tá bom? E para a mensagem final do nosso programa, a Emily resolveu trazer aqui a Naná, a filhota, que faz ela ser também uma supermãe e uma guerreira. Qual a sua mensagem final para os nossos ouvintes e espectadores do Herói de Propósito? Eu gostaria que vocês não deixassem nunca de acreditar que a educação, que a arte, que a música, que a cultura é uma ferramenta, são grandes ferramentas de transformação na vida das pessoas. Gostaria de dizer para vocês que foi um prazer estar aqui. Sejam bem-vindos ao nosso espaço, sejam bem-vindos à Escola Satori. E sempre que vocês chegarem, a Naná vai te dar um excelente bem-vindos, né, Naná? Dá um bem-vindo pra galera. Sejam bem-vindos. Linda. Assim, esse foi o nosso show. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.